Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante pontual, uma aula bastante específica, uma aula exclusiva para o concurso do Banco do Brasil, que nada mais é do que o seu código de ética, né? Seu código de ética. Quando nós temos assuntos dessa natureza, recomendação pedagógica para você, meu querido aluno, é que você deva estudar diretamente na fonte, ou seja, no código de ética. Por quê? Porque você pode ter certeza absoluta, que o examinador irá elaborar uma questão de prova com base nesse texto normativo. Com certeza, ele vai. A certeza aí é muito grande que ele deverá proceder dessa maneira, tá? E eu digo mais, tá? Questão certa na prova. Este assunto e o assunto de sustentabilidade, tá? São os assuntos mais garantidos na sua prova. Pense comigo, investimento, custo-investimento, cara, resultado. Você vai estudar em torno de uma hora e meia, e você vai colocar uma ou duas questões no bolso. Olha que coisa legal, né? Que coisa interessante. Então você tem aí essa perspectiva. Bacana, então o código de ética está aqui. Então o que acontece? Eu não vou fazer a leitura aqui das 50 páginas do código de ética, tá? Então eu vou dar uma repassada com bastante detalhe, com bastante aprofundamento, explicando a estrutura, principalmente para aqueles alunos aí que não estão habituados a se deparar com códigos de ética. A gente vai fazer esse aprofundamento, mas é claro que você, meu querido aluno, você deverá fazer sua parte também, né? Você não pode ir para uma prova de concurso somente confiando que você assistiu às videoaulas. Você deve assistir às videoaulas, deve fazer as suas anotações e, principalmente, se impor em um processo de revisão. Revisar, pegar o texto, por exemplo, como é que você vai revisar código de ética? Pegando o código de ética e fazendo uma leitura de ponta a ponta. Com certeza essa leitura vai ser muito mais rápida do que a primeira leitura, e você vai conseguir enxergar pontos que você não enxergou na primeira leitura, assim que o aluno fica competitivo. Então, olha, código de ética, né? Aqui do biênio 2021-2022, né? 2021-2022, cuidamos, né, do que é valioso para as pessoas, né? Tem Código de Ética do Banco do Brasil, é um documento editado lá pela Ética e Ouvidoria Interna do banco, né? Então vamos lá, né? Vamos aqui, né? Então a gente vai... Imagem bonita aí, né, de cooperação, né, das pessoas aí, né, todo mundo dando as mãos, né? Aí você já via o laço de diversidade, né, um cara todo tatuado aqui, né? Aí, ó, você tem aí um lado de, né? Ó, Banco do Brasil, né, a logo deles, né, sumário, né, olha só, temos aí, né, a mensagem do presidente, propósito, a visão, os valores, né, princípios do código de ética, respeito ao indivíduo, boas práticas de relacionamento, né, necessidade de obediência, o que é legal, o capítulo 4, conflito de interesse, capítulo 5, a tomada de decisão, capítulo 6, presentes e brindes, né, hospitalidade e favores, capítulo 7, bens e recursos do Banco do Brasil, capítulo 8, propriedade intelectual e propriedade da inovação, capítulo 9, envolvimento com a comunidade e sustentabilidade, capítulo 10, responsáveis das mídias, uso responsável das mídias sociais, capítulo 11, dúvidas e denúncias, carta de encerramento, né, página 42, o glossário e o que mudou no Código de Ética. Então, essa aqui é a estrutura do Código de Ética, então estruturada em 11 capítulos, né? Ou seja, o que isso demonstra? Demonstra a preocupação da instituição em formatar um código de ético bastante detalhado e abordando diversos assuntos, né? Confesso para você que, ao longo da minha vida pública, na minha vida de professor, este código de ética é um dos códigos de éticas mais completos, quiçá o mais completo que eu conheço é esse do Banco do Brasil, bastante detalhado, né? Isso, né, leva a uma interpretação que o examinador poderá elaborar diversas aí questões sobre esse assunto, né? Mensagem do presidente, tá? Depois vocês dão uma lida aí, dá uma lida, né? Olha o prédio aí imponente do Banco do Brasil, né? Nós temos aí o prédio aí, a imagem está um pouco aí distorcida, mas é um prédio que fica lá em Brasília, sede do Banco do Brasil, lá no setor hoteleiro, né? Aliás, setor bancário do Banco do Brasil, lá no
Plano piloto, né? Propósito, visão e valores. Importante, né? Qual que é o propósito? O que é o propósito, né? É o negócio. Por que existe o Banco do Brasil? Está aqui. Qual que é o propósito? Cuidar do que é valioso para as pessoas, né? Muito importante isso. Eu vou até marcar aqui com texto aqui. E os pontos importantes aqui, eu vou fazer a marcação com vocês, tá? Ó, eu vou marcar isso aqui. Opa, pronto, é valioso, né? Então, ó, cuidar do que é valioso para as pessoas, né? Pode ter certeza, né, que essa palavra aqui ela é muito importante, ela é impactante. Inclusive, pode ser objeto também do quê? Objeto também lá da sua prova discursiva, né? Qual que é a visão? O que que é visão, né? Visão é aquilo que o banco deseja se ver estar em um futuro próximo, né? Visão de futuro, né? Ó, ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável. Essa é a visão do Banco do Brasil, claro, que também merece aqui ser destacado, né? Aqui, ó, merece ser destacado também, um realce aqui na cor amarela, né? E quais são os valores? O que é o valor? Valor é aquilo que vai nortear o comportamento e atitude das pessoas e do próprio banco no seu dia a dia ao tratar com pessoas, com fornecedores, né? Clientes, né? Internamente, enfim, esses são os valores. Professor, tem que saber? Tem que saber. Então, esse aqui também merece, sim, né, uma marcação em amarelo, né? Quais são os valores aqui, né? Ó, foco no cliente. Estamos sempre atentos àquilo que é valioso para os nossos clientes, né? Então, foco no cliente é um valor, porque ela merece aí, né, a nossa marcação. Inovação, né, principalmente setor de tecnologia, hoje o banco aí tem uma plataforma gigantesca, né? Somos movidos pela inovação e agente de transformação. Além de inovar, ó, o banco se enxerga o quê? Como um agente de transformação. Ética, né? Aí, ó, valores éticos, né? Claro, adotamos a ética como fundamento da nossa prática empresarial. Senso de dono, olha aí, senso de dono, essa é nova, né? Muito importante. Assumimos a responsabilidade por empreender soluções de excelência e atuamos como protagonismo, né? Ou seja, um comportamento, né? Senso de dono, né? Confiabilidade é outro, principalmente na instituição financeira, né, onde você vai guardar seu dinheiro, então você tem que ter o quê? Você tem que ter confiança a essa instituição, né? Olha, e são comprometidos com a transparência e a solidez das nossas ações. Eficiência, produzir mais com menos e fazer as coisas certas, né? Deixa eu fazer a marcação correta aqui. Aí, ó, pronto, né? Aí otimizamos os recursos disponíveis para criar valor aos nossos públicos de relacionamento. E, finalmente, né, o espírito público, porque trata-se efetivamente de um banco público. Consideramos o interesse coletivo na tomada de nossas decisões. Né? Então, aí, ó, honestidade, responsabilidade, transparência, né? Esses aqui são o quê? Ó? São os valores, né? Ó, os valores, né? Opa, os valores, né? Foco, inovação, ética, senso de dono, confiabilidade. Agora, nós temos o quê? Os princípios, né? Do código de ética. É outra coisa. Né? Que lá são os valores que carregam consigo. Agora, aqui são os princípios. O princípio já tem regras deontológicas, né? Aí nós temos aqui quais os princípios, gente. Olha só. Honestidade, ó. Honestidade, responsabilidade, transparência e respeito. Tá? Esses aqui são os princípios, né? E a gente vai estar tratando aí, ó, esses são os princípios, né? São os princípios que editam a direção que devemos tomar, principalmente quando vivenciamos dilemas éticos e precisamos tomar decisões aderentes às expectativas do banco, ainda que não tenham sido previstas em normas específicas, né? Então, esses aqui são os princípios que vão nortear os comportamentos aí dos servidores, dos empregados do banco, né? De todos os stakeholders, inclusive, não só essas pessoas, né? Pronto, né? E agora? Agora a gente passa para a lauda número 8, né? E ele fala o seguinte: o código de ética é aplicado, ou seja, qual que é o público-alvo, né? Qual que é o público-alvo, né? O que acontece, né? Eu já vi diversas instituições, inclusive na administração pública federal, né, aqui no Brasil, nós temos um código de ética que é para todos, tá?
e nós temos um código de ética especificamente para a alta administração. Tá? Temos 2 códigos de éticas. Já nesse instrumento normativo do Banco do Brasil, não. É um único instrumento para todo o seu público, né? Então, nós temos aqui a alta administração, tá? Então, a alta administração também faz parte do público-alvo, ou seja, deverá atender aí os requisitos, aí, os preceitos deste Código de Ética, né? E a alta administração, quem faz parte? Isso é importante, ó, conselheiros, presidente, vice-presidente, diretores, inclusive empresas controladas do banco, né? Os funcionários lotados no Banco do Brasil, lotados no Brasil ou no exterior. Então, temos aí os funcionários, né? Um bom tempo atrás, até pouco tempo atrás, o Banco do Brasil começou um processo de internacionalização aí do banco, né? Do banco aí, então por isso que coloca sempre no exterior, né? Os colaboradores, quem são os colaboradores, né? Ele definiu, ó, estagiários, aprendizes, dirigentes, empregados de empresas contratadas, né? Ó, estagiários, aprendizes, dirigentes, né? E empregados de empresas contratadas. E, finalmente, os demais, né? Demais público também, que é o público-alvo desse Código de Ética. Aí nós temos aqueles que estejam atuando ou prestando serviços em nome do Banco do Brasil ou para o Banco do Brasil. Então, esse é o público-alvo aí do Código de Ética, né? Vamos lá. Princípios, né? Agora a gente vai começar a passar a carta de princípio, que a gente já viu lá a parte resumida, né? Então vamos lá, né? Princípio. Primeiro, claro, o princípio da honestidade, tá? Da honestidade. O segundo princípio aqui, ó, responsabilidade, ó. Princípio da honestidade, princípio da responsabilidade. O que é o princípio da honestidade para o Banco do Brasil? Inclusive é o seguinte, esse princípio da honestidade nós veremos no final da aula que nós tivemos o quê? Uma alteração no seu texto. Tá? Houve uma alteração no seu texto. Né? Ó, o banco espera que a conduta de seus funcionários tenha como padrão de honestidade, devemos fazer somente aquilo que é correto. Devemos agir de boa fé, com integridade e sinceridade, nos assuntos que afetam deveres e interesses do banco. Né? Então vamos lá, né? Então, assim, ó, o que é boa fé? Devemos agir com boa fé, tá? Com integridade e sinceridade nos assuntos que afetam deveres e interesses do banco, né? Então isso aí, o conceito, vou até marcar aqui, né? Devemos agir, olha aí, né? É tudo aquilo que é correto, devemos agir de boa fé, ou seja, com boa intenção, tá? Com integridade e sinceridade, né? Olha aí, merece aí um destaque, né? E responsabilidade, né? Olha aí, responsabilidade, né? Cada membro do banco é responsável por suas ações e decisões. Devemos, independentemente da posição que ocupamos, ser responsáveis pela criação de um ambiente transparente, respeitoso e seguro, a fim de que os negócios sejam éticos e sustentáveis. Também é nossa responsabilidade zelar para que os atos irregulares não ocorram no banco. Né? Ou seja, né, um compromisso aí com a legalidade e honestidade gigantesca dentro do banco. Né? Devemos, independentemente da posição que ocupamos, pode ser um diretor ou um colaborador, né, um estagiário, ser responsáveis pela criação de um ambiente transparente, respeitoso e seguro. Né? Um ambiente transparente, respeitoso e seguro, a fim de que os negócios sejam éticos e sustentáveis. Também é nossa responsabilidade zelar para que os atos irregulares não ocorram. Né? O que eu posso tirar aqui? Né? Tá? Ser responsável por criação de um ambiente transparente, respeitoso e seguro. Aí, as palavras importantes, né? Transparência, né? Transparência. Então, nós temos aí 4 princípios, né? Honestidade, responsabilidade, transparência e respeito. Transparência, qual que é o conceito de transparência? Né? Temos que ler diretamente no texto. Né? O banco zela pela transparência de suas ações, as informações devem ser completas, precisas e claras. Aí, as informações devem ser completas, precisas e claras.
A confiança de nossos parceiros está ligada ao livre acesso que o banco dá às informações de seus relatórios, prestações de contas e tomadas de decisão. O sigilo e a confidencialidade das informações permeiam e são exigidos em nossas ações do banco, né? Entretanto, tá, ações executadas deliberadamente às escondidas não são éticas, né? Não só. Tudo aquilo que não foi escondido são decisões aéticas, né? Então eles zelam que informações completas, precisas e claras, né? São as palavras importantes aqui, né? Olha, o sigilo e a confidencialidade das informações permeiam e são exigidas nas ações do banco, né? Olha, então, e principalmente que é uma instituição financeira. E essa instituição financeira está sujeita ao quê? Ao sigilo bancário. A Lei Complementar 105, né? A Lei Complementar 105 trata do sigilo bancário, né? Respeito, né? Vamos lá, respeito, né? Olha lá, marcando respeito, né? O Banco do Brasil não tolera desrespeito à dignidade, à igualdade, à diversidade e à privacidade das pessoas. Então aí, ó, isso aqui é importante, ó, não tolera, tá, o desrespeito à dignidade, à igualdade, à diversidade e à privacidade da pessoa. O ambiente de trabalho deve ser um local de profissionalismo em que se respeitam as diferentes culturas e compreensões de mundo, onde o respeito às leis e aos regulamentos internos do Banco do Brasil são prioridade, né? Olha aí que coisa legal, né? Pronto, né? Aí é o seguinte, como disse para vocês, este código de ética é um código bastante detalhado. Tá? É um documento completo. Tá? É um documento completo. Então, nesse documento completo, o banco, vou até subir um pouquinho aqui essa lauda aqui, né? Ele traz duas perguntas, né? Primeira pergunta, sobre os princípios, né? O que esses princípios significam na prática? Tá? Aí ele traz aqui série de situações na qual o colaborador, o stakeholder, pode utilizar esses princípios. E a outra pergunta fundamental está aqui. Quais são os ganhos e os benefícios de manter-se uma postura ética? Né? O que você ganha aí adotando uma postura ética? Então vamos lá, primeira pergunta-chave, né? O que esses princípios significam na prática? Respeito é um dever. É bom e todo mundo gosta. Olha aí, respeito é um dever. É bom e todo mundo gosta. É verdade, não é isso? Verdade, né? Faça o que é certo. Né? O que eu tenho que fazer? Faça o certo. Você é responsável pelas consequências de suas atitudes. Cuide do banco. O que afeta ele, afeta você. Exatamente, né? Cuide do banco. O que afeta ele, afeta você. Se você precisar esconder a sua ação, ela não é ética. Ali, ó, fazer escondido, né? Olha aí, um comportamento, um pensamento, né? Puxa, eu não posso falar isso para o fulano, ciclano. Ora, se você não pode fazer isso, significa dizer que você o quê? Não tem um comportamento ético, né? Olha aí, você não tem um comportamento ético, né? Olha aí, né? Se precisa esconder a sua ação, ela não é ética, né? Por que esconder, né? Agora, esse negócio de esconder é diferente do sigilo, né? O sigilo das informações, inclusive tem legislação nisso, e tem aula minha sobre esse assunto. Não basta ser ético, é necessário também parecer ético, né? Isso aí é muito do mundo do mimimi, né? Então, olha só, não basta ser ético, né? Então, aquela máxima, né? Você é inocente até que se prove ao contrário, né? Não cabe aqui, né? Você é inocente até que se prove ao contrário. Aqui não. Aqui você não basta ser ético, ou seja, não basta ser inocente. Você tem que, é necessário também parecer ético. Você tem que ter condutas, né, que levam que você seja ético também. Na dúvida sobre como agir, pare e procure ajuda. Olha, pare e procure ajuda, né? A outra pergunta-chave sobre a ética que o banco faz está aqui, né? Quais são os ganhos e os benefícios de manter-se uma postura ética? Né? O que a pessoa ganha com isso, né? Olha aí, né? Só fotos bonitas, né, cara? Fotos bem interessantes, né? A postura ética de cada um
colabora decisivamente para o desenvolvimento de uma cultura organizacional saudável. O ambiente de trabalho se torna seguro e as pessoas se sentem engajadas com a postura ética de seus funcionários. A empresa ganha respeito dos seus negócios e a aprovação da comunidade. Então, o que ganha? O benefício? O benefício todo mundo ganha, né? Você gera o quê? Gera aí, né, um juízo de valor positivo entre funcionários, entre empresa funcionária, entre empresa e funcionário e assim em diante. E tudo mais é também o quê? Toda a comunidade, né? Gera o quê? Credibilidade. Então, por isso que o banco aí se preocupa bastante com o código de ética, né? E agora a gente vai trabalhar aí 11 capítulos, né? Então, essa aqui é a parte introdutória, né? Então, a parte... Só que nessa parte introdutória, eu que sou professor concurseiro, eu garanto para você que já é possível fazer elaborar diversas questões de concurso, tá? Diversas questões de concurso aí você pode estar elaborando, né? Então vamos lá. Primeiro, ó, respeito ao indivíduo, né? Ó, respeito ao indivíduo. Não são todos, né? Os itens, né? Mas tem alguns itens que o legislador foi bem interessante, né? O que ele colocou aqui, né? Quem elaborou aqui? Ele colocou um exemplo, né? Um exemplo ilustrativo sobre o quê? Como se tratar com respeito ao indivíduo. E na prova de vocês, cara, o examinador tende a colocar no comando da questão um comportamento, uma situação, uma postura de alguém. Tá? E claro que vai cobrar de você qual que é a atitude ética em relação a tal postura. Por exemplo, isso aqui pode estar muito bem no comando de uma questão. Ó, exemplo ilustrativo de quê? De desrespeito no ambiente de trabalho. Um colega, no ambiente de trabalho, rotineiramente, olha, deixou bem claro, ó, rotineiramente faz piadas inconvenientes diante dos colegas. Embora tenham conversado sobre isso, ou já falaram com ele sobre isso, ele não cessa esse tipo de comportamento, gerando uma sensação de desconforto e constrangimento nos demais, né? Olha aí, ó, desrespeito no ambiente. Como é que ele desrespeita? Fazendo piadas inconvenientes e no momento errado. Já foi avisado e o cara não para. E qual que é o posicionamento do Banco do Brasil? Olha aí. O Banco do Brasil não tolera atos de desrespeito ou discriminação. Se isso ocorrer, procure o seu gestor e setores competentes para manifestar o seu desconforto. Olha, então ele fala, então o banco não tolera esse tipo de comportamento, olha aí que coisa importante, né? Ele não tolera atos de desrespeito ou discriminação. Então você vai ter o dever de quê? De procurar o seu gestor ou setor competente, tipo ouvidoria, manifestar o seu desconforto. Por que você tem o dever de falar? Porque esses setores competentes irão apurar, pode ter certeza que irão apurar a conduta, né? E se verificar aí comportamento fora do padrão desejado, ele vai ser punido proporcionalmente com a sua ação, né? Vamos embora, né? Ok. Então, respeito ao indivíduo. Tudo bem. Você tem que entender o seguinte, bacana. Respeito ao indivíduo, tem que colocar no seu caderninho. Qual que é o comportamento que o banco deseja de você sobre o tema respeito ao indivíduo? Aí ele fala, olha aqui, 1.1, 1.2, né? Olha só, 1.1, 1.2, 1.3, tá? Ó, 1.4, 1.5, né? Aí, ó. São todos o quê? 1.7, 6, né? Então são comportamentos, né, sobre respeito ao indivíduo, né? Então são pontos aí que vão abordar isso. Por exemplo, vamos lá, ó, respeitamos a diversidade das pessoas que formam o ambiente de trabalho e que mantêm relacionamento com o Banco do Brasil. Vamos lá, ó, encorajamos, né, a cultura de respeito e repudiamos a violência. Devemos zelar pelo estabelecimento de um ambiente de trabalho digno e saudável, pautado às relações de respeito e cordialidade, independente da posição exercida, né? Vamos lá, temos uma palavra. Para mim, né, deve ser esse rapaz aqui, ó. Para mim, ética é a semente, respeito a diversidade é o nosso futuro, né? Raíza Gonzalez, funcionário do banco, né? Não parece esse rapaz, né? Mas tudo bem, vamos embora, né? Vamos lá.
Ok, né? Vamos lá, ó, outros pontos aqui, né? Professor, como é que pode cair isso, tá? Na prova, né? Ó, na prova pode cair o seguinte, ele pode pegar aqui se tem 1.5, por exemplo, né? Ó, devemos respeitar as normas sociais e culturais da comunidade em que atuamos, tá? Apresentando-nos, né? E nos comprometendo de maneira adequada e alinhada à posição exercida. Né? Olha lá, devemos pautar nossas relações pelo respeito às diferenças, sendo elas físicas, raciais, culturais e religiosas, de orientação sexual, sociais, linguístico-regionais, etárias, de ideias, de origem, de capacidade, de aparência, de classe, de estado civil ou de identidade de gênero. Né? Ele pode falar que isso aqui não é respeito, não é um item de respeito, né, ao indivíduo. Aqui, ó, ele não é respeito ao indivíduo. Então ele pode colocar no comando isso, né, e falar, procure qual que é o item que está relacionado. Ele pode mandar lá, boas práticas de relacionamento? Não, não é de boas práticas de relacionamento, né? Não é de boas práticas de relacionamento. Ela é o quê? Lá você tem que saber isso, né? Ó, devemos prevenir constrangimentos e prejuízos à imagem do banco e seus funcionários, né? Aí, vamos lá, né? Dica de concurseiro profissional. Então, nós temos uma dessas, tá? Uma dessas aí, que é respeito ao indivíduo, né? Uma de 7 comportamentos que o banco exige disso. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ele colocou em destaque, ó, desautorizamos que se inicie ou divulgue em qualquer meio, interno ou externo, críticas ofensivas à honra ou calúnias que exponham a imagem do banco ou quaisquer de nossas áreas ou funcionários, né? Desautorizamos, né, que se inicie ou divulguem em qualquer meio, interno ou externo, críticas ofensivas, ó, críticas ofensivas à honra, à calúnia, que exponham a imagem do banco, ó, o banco, né, em primeiro lugar, sempre, né, e quaisquer de nossas áreas ou funcionários, né. Então o banco aí não autoriza isso, né. Eu vou inclusive marcar esse cara aqui, tá, em amarelo para que vocês façam aí na sua casa uma leitura mais detalhada, né. Capítulo 2, né, boas práticas de relacionamento, mesma coisa, né. O banco, né, o técnico bancário, o agente comercial, né, ele tem que relacionar com pessoas. Tá? Tem que se relacionar com pessoas. Né? Claro, uns setores mais, outros setores mesmo, mas há necessidade desse relacionamento. Né? Mesma coisa, ó, esse aqui é o item 2.1, tá? Ele vai aí, ó, olha aí, quantidade de, né, pontos, né? Aqui é outra, quais as características do assédio sexual, né? Então, esse capítulo 2 aqui, né, ele fala boas práticas de relacionamento. Então, ele vai descrever, inclusive, isso aqui é o maior capítulo, né, diversas práticas aí. Só para passar aqui para você ter uma visão geral, né, nós temos aqui, ó, olha quantas práticas, né, ó, questão de líderes, tá, liderados, tá, ó, honestidade e responsabilidade. Meu gestor me mandou fazer algo que fere o código de ética, o que, que eu faço, né? Ó, capítulo 2 ainda sobre parceiros, né? Boas práticas de relacionamento, né? Ó, fornecedores, tá vendo? Ó, olha aí. Ó, acionistas, investidores e credores, tudo em respeito que às boas práticas de relacionamento, ó, em relação aos concorrentes, tá? Governo, tá? Governo. Então nós temos aqui, ó, 56 comportamentos previstos no Código de Ética para boas práticas de relacionamento. Aí, 56 comportamentos, cara, ó. 56, ó, o último, ó. Proibimos dar, oferecer, prometer ou autorizar que dê qualquer coisa de valor a funcionário do governo brasileiro ou estrangeiro, direta ou por meio de intermediário, a fim de influenciar a ação para obter vantagem devida, né? Então, é um comportamento aí, né, reprimido pelo banco, né? Para isso tudo ter boas práticas de relacionamento. Voltando lá, né? Voltando aqui, ó, tá?
Boas práticas de relacionamento, ó, página. Então nós temos 10 páginas que vão falar de boas práticas de relacionamento, né? Vamos lá, vamos ler algumas, né? Ó, ambiente de trabalho presencial, remoto ou contingencial, né? Esse aqui já é outro assunto, né? Vamos pegar aqui, esse assunto aqui geral, né? Vamos ler os gerais. Eu não vou ler os 56, tá? A gente vai ler alguns aqui, tá? Porque para a aula não ficar até maçante, até acredito que você em casa, né, tem que imprimir isso aqui, não vai ter jeito, né? Você na sua residência, você fazendo essa leitura, eu tenho certeza que você vai ter maior aproveitamento, tá? Vai ter maior aproveitamento. Então bora, vamos lá, né? Primamos pela confiança, honestidade e ética em nossas práticas comerciais, atuando de forma transparente, imparcial e íntegra. Devemos oferecer produtos e serviços, bem como prestar atendimento com honestidade, diligência e ética. Devemos nos comprometer com um bom clima de trabalho pautado nossas condutas pelo respeito e a tolerância. Devemos manter a comunicação respeitosa e profissional com os nossos pares, gestores, subordinados, clientes internos e externos. O trabalho remoto é, ao mesmo tempo, um privilégio, é um desafio, pois o sucesso nessa modalidade de trabalho requer adaptar rotinas de funcionário e de pessoas que coabitam. Olha aí, né? Funcionário, né? Falou bem, né? Funcionário, né? Aí temos aqui, ó, ambiente de trabalho, né? Quais são as boas práticas para isso, né? Desautorizamos a emissão e reprodução de comentários que possam prejudicar a convivência harmoniosa no ambiente do trabalho, né? Ele quer um cara profissional, né? Olha aí quantas são, né? Proibimos que trabalhe embriagado e ou sob efeito de drogas ilícitas, né? Devemos cumprir as normas de segurança e de saúde do trabalho. Consideramos a segurança e a saúde no trabalho pilares institucionais, né? Aí, ó, boas práticas gerais, aí ele vem detalhando. Ambiente de trabalho, presencial, remoto, contingencial. Né? Como é que se deve se portar, né? Devemos contribuir nas nossas atividades diárias para a manutenção do caráter laico, né, e apartidário da empresa. O que é caráter laico? Né? Isso vem do Estado laico. Né? Por exemplo, a nossa Constituição, lá na época do Império, por exemplo, né, a nossa Constituição era uma Constituição lá que não era um Estado laico, né, era um Estado cristão. Né? Então, Estado laico significa dizer aquilo que você não adota uma religião oficial, né? Então é laico, né? Você está o quê? Se abstendo e considerando todas as outras, né? Repudiamos condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. Então, uma boa prática de relacionamento, toda conduta inadequada que gere desentendimento pode ser considerado como assédio moral. Olha uma pergunta interessante, né? Toda conduta inadequada que gere desentendimento pode ser considerado como assédio moral. Entende-se, aí vem lá uma súmula do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Entende-se por assédio moral toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática. Então aí, olha que coisa, né, cara? Então tem que repetir de forma sistemática, né? Se for apenas uma vez, não vai, né? Atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física do trabalhador. Aí, ó. E claro que isso tem que atingir de alguma forma, né? Aí, cartilha de prevenção do assédio moral, pare e repare por um ambiente de trabalho mais positivo. Secretaria de Comunicação Social do TST, né? Aí, o assédio moral, né? Vamos ler assédio moral. Muito importante isso, ó. Assédio moral. É uma forma de violência grave e que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente a pessoa de forma direta. Acusações, insultos, ofensas, hostilidades, gritos, humilhações públicas ou indireta, né? Propagação de boatos, né? Isolamento, recusa na comunicação, exclusão social, o sofrimento gerado impacta na autoestima, gera desmotivação, podendo evoluir para a incapacidade laboral e outros quadros de adoecimento, né?
merecimento. Condutas pontuais ou isoladas não caracterizam. Ó, condutas pontuais. Cara, eu cobrava isso na prova. Né? Porque o cara chega hoje, o país do mimimi. Você foi lá, deu uma ralhadinha lá com um funcionário, tal, uma vez só, o cara merecia, tal. Pronto, assédio moral. Não, isso não é assédio moral. Assédio moral, ó, condutas pontuais ou isoladas não caracterizam assédio moral. Leve isso para a prova, tá? Aqui eu estou treinando você para a prova. Você tem que vencer as suas paixões, né? O examinador tende a levar você para um conhecimento geral, né? Um conhecimento geral. Ó, cuidamos do que é valioso para as pessoas, né? Ó, quais as características do assédio sexual? É claro, né? Que ele trouxe o que? Ele trouxe dentro do âmbito do banco este assunto, né? Assédio sexual, né? Então ele trata, né? Não tem que ter assédio sexual. Ó. Repudiamos condutas que possam caracterizar discriminação ou sua indução, coação, perseguição ou constrangimento, desrespeito às atribuições funcionais, desqualificação pública, ofensa ou ameaça. Orientamos que funcionários mantenham situação econômica financeira compatível com a ocupação da renda comprovada, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, então ele cuida até da sua vida financeira, né? Isso aqui eu vou marcar. Vou ler de novo. Ó. Orientamos que funcionários mantenham situação econômica financeira compatível com a ocupação de sua renda comprovada, né? O cara ganha lá 10 conto, mas ele tem um padrão de vida de 30 conto, né? 40 conto, 100 mil reais, né? E aí? É incompatível, né? Ou seja, você já está desrespeitando aí. Isso vai poder... Lembra lá do Código de Ética, falou que você tem que faz necessário parecer ético, também não basta ser ético, né? Tá aí, né? Ó, devemos supervisionar e adotar medidas inibidoras de irregularidades, né? Ó, a definição, assédio moral, né? Vamos pegar aqui o Código Penal, assédio moral, né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Também são considerados como assédio sexual atos, insinuações, contatos físicos forçados, né? Convites impertinentes, como condição clara para manter emprego, influir nas promoções de carreira ou do assediado, né? Professor, como é que pode ser esse cara aí, né? É muito simples, né, cara? O cara lá, para você ser promovido, né? Você depende de uma avaliação do chefe, né? E o chefe usa aí desse poder que está na sua mão para ter seus favores sexuais aí, por exemplo, né? Eu vi um caso aqui em Cuiabá, muito triste, cara, de um professor, né? O professor, ele pisou muito na bola, foi demitido, né? Foi demitido, né? O que aconteceu com ele, cara? Duas mocinhas fizeram as provas juntas, né? Ou uma colou da outra, não sei o que aconteceu. Cara, uma tirou 8, tá? E a outra tirou 4, 3. Ou dava 0 para as duas, né? Prova, mas fizeram diferentes, né? Para quê? Para o cara ter lá na mão. Aí, claro que aí houve todo um flagrante forjado, pegaram o cara. Mandaram embora, graças a Deus, né? Ele está respondendo. Então, isso aí é fazer de uma posição de superioridade para ter esse tipo de favor. E líderes? Né? Qual que é a boa prática de relacionamento dos líderes? Tem que ter, com certeza, né? Com certeza. Inclusive, eu digo, né? O problema com a liderança são os problemas mais comuns que as organizações têm. Tá? Mais comuns, pode ter certeza. Eu falo isso porque eu já tive aí muita experiência em relação a isso, né? Vamos lá. Esperamos que nossos líderes promovam o desenvolvimento e inspirem suas equipes, estimulando o engajamento e buscando formar sucessores para desafios atuais e futuros, né? Esperamos que nossos líderes construam uma relação sólida com clientes, fornecendo soluções adequadas para eles. Esperamos que os nossos líderes atuem com visão e propósito apresentado à estratégia do BB de uma perspectiva assertiva para obter apoio e o comprometimento dos liderados, né? Aí determinamos que a comunicação de nossos líderes esteja alinhado com a estratégia do banco,
buscando o equilíbrio entre pessoas, processos e resultados, demonstrando cuidado com clientes, funcionários e a sociedade e acionistas. Então, é o tópico dos líderes, né? E agora, liderados, né? Vamos ler 2, 3 aí dos liderados, né? Ó, esperamos que nossos líderes sejam promotores, né, do diálogo com respeito, boa educação e assertividade, colocando em prática a comunicação não violenta e na escuta ativa. Esperamos que os nossos líderes contribuam para o desenvolvimento dos liderados, incentivando a autonomia, a inovação e a transformação cultural. Desejamos que nossos líderes valorizem vitórias, conquistas da equipe como incentivo à continuidade de bons resultados, né? Olha a questão aí de trabalho em equipe, né? Está sempre produzindo. Exigimos que os nossos liderados respeitem o código de ética, a política de relacionamento com clientes e usuários. Esperamos que os nossos liderados tenham respeito, tolerância, controle emocional e maturidade, colocando em prática a comunicação não violenta e a escuta ativa, né? Olha, vou colocar assim, vou marcar esse cara aqui, né? Ó, respeito, né? Mais um aqui, ó. Esperamos que os nossos liderados desenvolvam o pensamento estratégico, a destreza digital, a leitura de cenário, a criatividade e a inovação. Tá? Ó, honestidade e responsabilidade. Ó. Meu gestor mandou fazer algo que fere, tá, o código de ética. O que eu faço? Né? Olha que situação. Né? É outra coisa. Pode cair na prova isso. Né? Então ele coloca lá no comando, né, uma situação e você vai ter que se portar em relação a isso. Né? Vai ter que se portar. Inclusive, esse assunto aqui é um assunto maravilhoso também no tocante o quê? Lá no tocante uma prova discursiva. Né? Vamos lá. Converse com o seu gestor e verifique se não houve problema de comunicação. Se perceber algo que fere o código de ética, busque ajuda na ouvidoria interna ou em outro canal do banco. Você não pode ser conivente com atos que violam o código de ética. Ou seja, mesmo você estando sujeito ao princípio da subordinação da hierarquia, você deve obedecer à sua chefia, tá? Você deve obedecer à sua chefia, tá? Você deve obedecer à sua chefia. Você não pode aí fazer coisas que desobedeçam o código de ética, né? Você não vai fazer, você vai comunicar imediatamente à ouvidoria interna do banco e a ouvidoria interna do banco, o setor de auditoria, com certeza já vai agir nesse caso concreto, né? Parceiros, né? Ó, orientamos parcerias com agentes que assegurem valores como integridade ética, idoneidade, respeito à comunidade e ao meio ambiente. Claro, né? O que acontece aqui? Não adianta você instituir um puta de um código de ética, tá? Se você contrata um parceiro que não tem nada a ver com a ética. Então o banco quer também esse tipo de atitude em relação a ele, né? Olha lá, são diversos comportamentos, né? Aí, ó, diversos comportamentos. Orientamos que contatos e negócios com clientes sejam pautados pelo respeito, idoneidade e profissionalismo e que os produtos e serviços oferecidos sejam adequados ao perfil dos clientes e de acordo com a legislação, né? Fornecedores, mesma coisa, né? Olha aí, ó. Fornecedores, ó. Devemos exigir de fornecedores, ó. Ó, vamos lá, ó. De fornecedores, né? Ó. Ó, cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Ó, cumprimento da legislação das regulamentações relativas à prevenção e ao combate à corrupção. Não utilização de trabalho infantil ou escravo. Adoção de boas práticas de preservação ambiental. Não adoção de atos de corrupção contra governos e a administração pública brasileira ou estrangeira, né? Aí, ó, vamos pegar aqui um exemplo aqui ilustrativo, né? No cafezinho, olha aí, a copeira revela a um funcionário que não recebeu seu salário. Você sabe que o Banco do Brasil não tem nos seus quadros copeira, né? Então o que acontece? Deve ser de uma empresa terceirizada. E aí? Não tem nada a ver com o banco, né? Pô, quem paga é a empresa terceirizada. Qual que é a postura do banco? Olha aí, posicionamento do banco, olha que coisa legal. Ó, o Banco do Brasil deve zelar para que seus fornecedores cumpram a legislação.
pois além da questão ética, o banco poderá responder pelo descumprimento, ou tal da responsabilidade solidária, né? Orientamos os fornecedores a seguir as diretrizes deste código de ética também. Tá? Vamos lá, tá acabando aqui. Ó, acionistas, investidores e credores, as boas práticas, né? Adotamos procedimentos de controles internos para assegurar o detalhamento, a veracidade e a transparência das demonstrações financeiras do banco. Né? Concorrentes também tem toda uma postura, né, ética. Vamos ler uma aqui. Ó. Desaprovamos a emissão de juízo de valor sobre a concorrência ou a depreciação de seus produtos ou serviços. Né? Você não pode falar mal, né? O governo, claro, importantíssimo, né? Porque não sei se você sabe, o Banco do Brasil ainda temos aí muita coisa com o governo, né? O Banco do Brasil, nós temos muitas prefeituras, até governos estaduais aí, que mantêm conta no Banco do Brasil, inclusive as suas disponibilidades de caixa. Tá? Então tem aí muito acesso aí, né? Então o Banco do Brasil tem todo o quê? Um código de postura, né? Ó. Devemos estabelecer, independentemente de convicções ideológicas, individuais, relacionamento cortês com o poder público brasileiro e com os dos países que atuamos. Né? Proibimos o financiamento de partidos políticos ou candidatos a cargos públicos no Brasil e nos países em que atuamos. Né? Então não pode financiar aí a questão política. Então, o capítulo 2, que é o capítulo mais longo aí, ele trata do quê? Ele trata exatamente das boas práticas, né? E agora o capítulo 3. Olha aí, necessidade de obediência ao que é legal. Olha aí, ó. O princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Não, eu queria tirar esse... Beleza, né? Vamos lá. Ó, pautamos nossa atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou marcar esse cara aqui, tá? Eu vou marcar esse cara aqui, porque isso aqui merece explicação, né? Por quê, professor? Porque esse cara aqui nada mais é que o famoso LIMP. Como assim, professor? O famoso LIMP, né? Para quem já fez concurso da área administrativa sabe, ó, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, né? Esse cara aqui está consagrado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Aí, ó, LIMP, né? Lá no caput desse artigo, porque esse artigo aqui ele é gigantesco. Esse artigo da Constituição, ele é gigantesco, né? Então aí, ó, claro, obediência à legalidade. E o banco está sujeito a diversas normas, né? Repudiamos práticas ilícitas, principalmente fraude, suborno, extorsão, corrupção, propina, agiotagem, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e financiamento do terrorismo. Tá? Claro, né? Ó, exemplo ilustrativo de corrupção. Tá? Todos os exemplos nós iremos ler, porque isso é importante. Né? Você te posiciona na prova. Uma funcionária que trabalhava com agricultores familiares e pequenos pecuaristas visitou a assistência técnica de um cliente. Lhe pediu que direcionasse as demandas por projetos rurais para a empresa dele. A funcionária passou, então a indicar a empresa do cliente e, em troca do favor, recebia depósito em sua conta corrente, originários da empresa da assistência técnica. Tá? Então tá aí o caso, né? Então a funcionária trabalhava com agricultores familiares, né? De pequenos pecuaristas, né? Ok? Então ele passou a direcionar projetos aí para essa empresa de assistência técnica e em troca recebia lá um favorzinho, um depósito, um PIX, né? Posicionamento do banco. Nunca se deve direcionar negócios nem receber valor presente, brinde, hospitalidade de terceiro como pagamento de comissão pelos serviços prestados pelo banco. Né? Cara, nunca deve receber isso aí. Tá? E outra coisa, você vai lá, precisa captar um dinheiro do FCO. Você tem que fazer daí,
por exemplo, um projeto. Um projeto. Ah, eu não sei fazer, mas tem escritório que faz. Aí você vai lá e indica alguém para fazer isso. Você não pode, isso pode cair nessa prova, indicar ninguém a prestar um serviço. Você não pode, cara, você não pode, porque você vai estar beneficiando essa empresa pela sua indicação. Por quê? Porque você é autoridade, cara. Você é autoridade, entendeu? Você é autoridade. Como você é autoridade, né, o que acontece? O cara lá tende a seguir a sua orientação. Então não pode, né? Conformidade. Ratificamos a necessidade de todos os funcionários e os membros da alta administração possuírem conhecimento sobre as políticas do banco, legislação, regulamentação e legislativa. Devemos atuar em conformidade com os normativos internos e leis e normas de ordenamento jurídico brasileiro nos países onde atuamos, né? De novo, né? Vou marcar isso aqui, que isso aqui é a conformidade, né? O que é conformidade? É alguém atestar que está conforme, né, tal coisa. Nesse caso, que é a legislação, né? Ó, normativos internos, leis, né, normas de ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Tudo que não está escrito nos normativos é permitido? Opa, olha aí, né? Vamos lá, né? Olha só que postura ética interessante. Tudo que não está escrito nos normativos é permitido, né? Aí isso aqui leva aí uma máxima do direito administrativo, né? Você pega no direito privado, por exemplo, né? No direito privado você pode tudo. Você só não pode aquilo que é defeso, aquilo que é proibido em lei. Tá? Direito privado é nossa vida, né? Nós, eu posso vender, eu posso criar coisa. Pode. Se a lei não proíbe, você pode. Isso é um direito privado. No direito administrativo, na coisa pública é diferente. Na coisa pública, lhe é permitido fazer somente aquilo que a lei lhe autoriza. E nada mais do que isso. Somente aquilo que a lei lhe autoriza. Tá? É somente aquilo. Né? Por isso que é. E o banco? O banco é um direito público. Aliás, o direito privado. O Banco do Brasil é uma SA, direito privado. Só que é o quê? É um banco público porque o poder público possui a maioria das ações com direito a voto. E como é que fica nessa situação? Vamos lá ver a posição do banco. Ó, os normativos do banco são bons condutores de nossas ações. Se você, porém, estiver diante de situação que não se encontra nos normativos, né, explicação clara como deve agir, peça ajuda ao seu gestor e pelos canais de atendimento. Se determinada situação não está prevista nos normativos, não significa que é permitida. Tá aí, já respondeu, né? Então, se não está se não está no normativo, não significa que é permitido. Ou seja, somente é permitido aquilo aqui está escrito no normativo, né? Se não está escrito, você deve pedir ajuda aí às instâncias superiores, conforme o próximo Código de Ética, né? É importante zelar pela ética e denunciar atos incorretos, né? Mesmo quando nos sentimos pressionados a fazer o contrário, né? Vamos ler aqui 4, 5 comportamentos aí de atenção, né? Que dê um destaque, que quando acontece isso, isso pode cair na prova, ó. Vedamos o relacionamento negocial com pessoas e organizações envolvidas em atividades ilícitas. Desautorizamos a prática de ato que possa acarretar ação civil ou trabalhista que cause prejuízo ao banco. Proibimos a formalização de decisões relativas a operações sem prévia e formal autorização do cliente. Olha aí. Proibimos a formalização de decisões relativas a operações sem prévia e formal autorização do cliente. Proibimos a comercialização e o consumo de drogas ilícitas no ambiente de trabalho. Devemos atender às solicitações de órgãos externos de regulamentação e fiscalização e de auditorias externa e interna nos prazos estabelecidos, né? Cumprir os prazos aí da auditoria, né? Ok, vamos embora, né? Ó, vamos ler mais aqui, atenção. Isso tem que ser, tudo que está atenção é importante. Devemos assegurar informação legítima, objetiva, atual e clara em divulgações públicas, relatórios e documentos disponibilizados aos órgãos reguladores de países onde atuamos.
Orientamos os funcionários e os membros da alta administração a realizarem anualmente capacitação sobre ética, disseminando os preceitos contidos neste código e na trilha da ética, e sobre as políticas associadas à gestão de riscos. Orientamos os funcionários, estagiários e aprendizes a registrar ciência do código de ética a cada campanha de leitura. O que é registrar a ciência, né? É você fazer a leitura e assinar, li. Tá, tudo bem, assinei, cara. Cara, ali você está assinando que você leu o código de ética e entendeu, né? Então você deve cumprir, então não pode alegar desconhecimento, né? Tudo tem um golpinho, né? Alta administração, olha aqui, ó, outro posicionamento aqui, ó. Vamos ler esse posicionamento aqui, ó. Um diretor do banco recebeu uma proposta para assumir de imediato o cargo de CEO de uma fintech de pagamentos digitais. Olha aí, então o diretor do banco pode receber a proposta? Claro que pode, né? Neste caso, o diretor deverá cumprir a quarentena, que consiste no período de interdição de 4 meses a partir da data da exoneração. Então, que o diretor do banco, né, para atuar em outro setor, ou no mesmo setor, no setor bancário ou afins, né, ele deverá cumprir quarentena. Ele fica 4 meses impedido de assumir esse cargo, né? Então estão sujeitos. Por quê, professor? Porque o Banco do Brasil é um banco estratégico, né? Um banco aí que tem muitas informações. Então ele saiu de lá, ele fica lá 4 meses, cara, ele pode gerar o quê? Concorrência desleal. Concorrência desleal com outras fintechs, né? Porque o cara tem aí informações privilegiadas, por isso que tem que ter essa quarentena, né? Ó, quem deve decidir sobre o cumprimento ou não de quarentena? Como deve proceder? Compete à Comissão de Ética Pública, né, avaliar cada situação. O estatutário deverá consultar previamente a CEP sobre as atividades e serviços que pretende exercer ou prestar durante o período de quarentena. Aí, ó, esse aqui já é o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Isso aqui não é do Banco do Brasil. Tá? Então nós temos o Código de Conduta Geral, que é o decreto 1171 de 91, tá? De 91, é o decreto de código de ética para todos os servidores públicos federais. Tá? E nós temos um código de ética da alta administração, que é essa CEP, que é outra coisa, né? Tá aí, outra coisa, né? Da qual o banco também está sujeito a esses 2 códigos de ética, né? Clique lá.